Dá pra acreditar que essa pulseira linda aqui foi feita de papel e que eu vou ensinar todinho passo a passo nesse vídeo hoje pra vocês. E também que aqui no meu canal Val de Valquíria tu vai aprender muita coisa legal dessa técnica linda que é o papel machê. Então, vem comigo se tu quiser aprender. Então, pessoal, isso aqui é uma embalagem de macarrão, tá? De lasanha. Então, é um papelão que não é muito grosso, então ele dá pra enrolar assim, ficar bom. Eu cortei duas tiras de 21 por 3, tá? E aí eu vou colar uma na outra e vou deixar uma distânciazinha assim, que na hora de fechar, um lado vai encaixar no outro, ó. Não sei se dá pra ver direitinho aqui. Um lado encaixa aqui, ó. Encaixa assim. E aí a gente põe uma fita crepe e depois envolve todo ao redor com fita crepe, tá? Então agora eu vou colar para poder continuar. Não precisa muita cola, é só para segurar mesmo. Segura aqui uma da outra. E põe aqui só pra gente poder marcar. Põe cola aqui, aí vai segurar com fita crepe. Tá, agora eu vou tirar, a gente tira e vamos envolver todo ao redor com fita crepe, pra ficar mais firmezinha. Vou pondo em pedaços assim, não vai ser tudo inteiro. Põe aqui e já põe por dentro, já envolve toda essa parte aqui pra fita. Essa fita eu usei uma fita larga, mas pode ser uma fita estreita. Aí faz de outra maneira, fica mais complicadinho um pouco, mas dá pra fazer. Tá? Então agora... Aí faz toda ela, todo ao redor assim. Aí depois a gente coloca de novo na lata pra poder aplicar a massa de papel machê. Que aí, senão não tem como, ela vai ficar toda torta. Então a latinha vai dar firmeza. Tá, envolvi toda a pulseira na fita crepe. Tamanho bom pelo menos pra minha mão. De repente, se a mão de vocês for um pouco maior, aí faz um pouco maior, né? Mas pra mim a latinha deu um molde bem certinho. Tá, agora a gente precisa botar mais pra dentro pra tá aqui. E agora a gente põe a massa aqui. Vai colocando a massa e depois por dentro põe mais uma camada fininha de massa. Bem fininha. A de fora pode ser mais grossa, mas a de dentro tem que ser bem fininha. Senão vai tirar espaço do pulso, né? Na hora de pôr na mão vai ficar ruim. Então, é assim, basicamente isso. Agora eu vou aplicar a massa e a gente dá continuidade pro trabalho. Aqui vai pôr o nome da massa, ó. E vai alisando. Vou espalhar com o dedo, assim. E depois que tiver seca, essa parte aqui bem seca, aí a gente pode arrumar as beiradinhas assim. Por enquanto, a gente vai deixar ponto só em cima. Aí depois que tiver seca, a gente tirar daqui da latinha, aí a gente tem condições de fazer o acabamento melhor. Mas primeiro tem essa parte aqui, tem que secar. Aí quando ele vai arrumando, descendo. E assim, todo ao redor da pulseira dessa forma. Agora depois de colocar, depois a gente arruma as beiradinhas assim. E agora com o plástico, eu vou alisar. A gente põe o plástico e alisa. Plástico é vida, gente, no papel machê. Não precisa muita lixa. Já que a gente, no caso aqui dessa peça, a gente tem onde segurar, né, que é a latinha, então facilita a vida. Com o plástico a gente sente onde tem umas protuberâncias, assim, algum carocinho, então a gente vai tirando. Fica perfeito. Agora depois, olha que maravilha. Agora depois a gente vai cortando aqui as beiradinhas aqui pra não ficar feio. Achatando. Acho que até achatando fica melhor. Então, agora a gente deixa secar essa parte. E depois a gente faz mais um. Aqui tá faltando um pedacinho, ó. De nada assim. Então pode ficar, ele fica mais ou menos parelho. Então tem lados assim, tem pedacinhos que vai ficando meio sem massa, então a gente tem que complementar.
E assim, ó, arrumando aqui. Lembrando que o papel machê é assim, uma coisa muito rústica, né? Pra quem não gosta de coisa rústica, não dá. Mas eu adoro, acho lindo. Essa beirada a gente tira fora, ó. Poder arrumar. Depois, quando a gente tirar daqui da latinha, aí a gente pode ajeitar. O lado de cá é mais fácil de ajeitar. Eu acho que esse lado de cá de baixo, só quando tira da lata mesmo. Aí a gente consegue arrumar melhor. Tá? Agora eu vou pôr pra secar. Depois a gente dá continuidade no trabalho. Outra coisa que eu pensei, se fosse fazer uma peça mais grossa, mas aqui a circunferência maior, eu não sei se tem latinha, se as latinhas são todas uniformes, se tem tamanho diferente. Pode ser de repente numa garrafa, não sei. Tem que ser. Ou então põe um papelão aqui para encher e depois põe, se quiser fazer um pouco maior. Eu acho que é uma ideia. Tá? O que eu uso muito nas minhas pulseiras é o miolo do plástico bolha, como plástico bolha de fardo. Então, no meio do plástico bolha tem um cilindro de papelão bem grosso. E aquele ali é ideal para fazer a pulseira. Mas como eu sei que não é todo mundo que vai ter isso, né? Então, eu resolvi fazer dessa forma aqui, que também fica legal. O problema principal, assim, é o tamanho, né? Então, a gente tem que ver se a pessoa tem uma mão maior, aí teria que encher aqui de papelão e depois pôr o molde em cima. Que aí ela dá uma aumentadinha. Então é isso. Tinha ficado meio fininho porque eu quero fazer uma textura. E eu resolvi botar mais uma camadinha de massa em cima, tá? Então, agora depois no momento que tirar, a gente arruma essas partezinhas que tá feia, a gente lixa, tá? De repente até pode cortar alguma coisa com estilete. E essa parte aqui também, ó. Então, ele ficou mais grossinho e dá pra fazer uma textura. Então, eu vou pôr secar um pouquinho e depois, ela estando assim, só a parte de cima seca e embaixo fica molinho. Então, dá pra fazer uma textura com garfo, com a faquinha, alguma coisa assim de risco, de traçado. E se for pra fazer uma textura com ela molhada, digamos que é fazer alguma coisa com o dedo, assim, com um bolhador, aí tem que estar mais molhadinho. Aí, de repente, a gente faz com plástico. Mas eu vou dar uma secadinha aqui para depois ver qual é o tipo de textura que eu vou fazer. Então, assim, ela vai secar só a primeira camada, embaixo vai ficar molhado, tá? Então, ela vai ficar fofinha. Então, e aí, ela não vai grudar na mão, no momento que quiser fazer a textura, tá? Então, fica bem legal. Esse lado aqui ficou meio mole, então vou pôr o plástico. Eu tive que refazer. Põe o plástico e não acontece nada. Eu fiz um pouquinho em cada lado, só para dar um chãozinho. Aqui pra fincar mais um pouco. Tá. Agora eu vou deixar secar bem seco e depois eu vou deslocar aqui da latinha, tá? Pra gente ver como é que vai ficar. Tá, agora essa parte tá seca e a gente passa uma lixinha aqui para tirar um pouco dessas rebarbas que ficam. Então, essa aqui eu tô usando uma loja de 150 de madeira, que eu deixei lá na descrição do vídeo a lista de materiais. Então, agora a gente vai fazer a parte interna. Aí a gente vai pondo aqui a massa, ó, e vai espalhando bem aqui. E depois a gente passa com a faquinha pra alisar bem, ou então põe o plástico. Vou ver qual é que fica melhor. Depois que secar um pouco, a gente faz um acabamentozinho melhor aqui na beirada. Então até mesmo a lixa. Acho que funciona bem. Espichando um pouquinho a massa pra fora, assim, ó. Vai arrumando. Depois de bem sequinha, a gente lixa de novo, pra ficar mais bonitinho. Acho que o plástico ajuda porque não gruda na mão. Já tá pronto. Agora a gente só põe pra secar. Tá pronto.
só pintar. Quer bracelete mais largo, corta mais o papel mais grosso, né, quando for fazer o início. Ou quer fazer bem fininho. Depois eu mostro pra vocês, eu tenho um largo, eu tenho mais fininho. Vou mostrar pra vocês como é que ficaram. Tá, então é só assim. Tá, agora vamos pra finalização. E eu escolhi essas cores aqui. E vou dar uma mesclada entre elas, assim, eu uso um pouco do marrom, do caramelo, do bege. E vou ver como é que vai ficando. Se tu acha que o meu vídeo tá sendo interessante, tá te agregando alguma coisa, deixa um like aí pra mim, compartilha com as tuas amigas, segue o meu canal, que isso é muito importante, tá? Dá um likezinho ali pra mim. Agora com marrom metálico eu vou fazer umas linhas aqui, ó. Então a gente tem que cuidar bem na composição das cores, o que a gente quer usar para ficar uma coisa elegante, né? Eu gosto de cores mais sóbrias, de uma paleta mais terrosa. Então tá pronto assim. Agora por dentro eu vou pôr esse bege, tá? Então ele tá com as cores discretas, ficou chique, né? Ficou legal. E agora que eu já ensinei pra vocês o brinco, o colar e a pulseira, então dá pra fazer um conjunto bem bacana, tá? Então, agora, depois de seco, de terminado aqui por dentro, eu vou passar verniz fosco, 2 demãos, mas pode ser verniz brilhante. Eu opto pelo verniz fosco porque eu não gosto de brilho. Mas pode ser verniz fosco, verniz brilhante. E, por exemplo, aqui vocês podem fazer outro tipo de desenho, pode pôr flores, ramos, isso fica ao gosto de cada um. Eu fiz uma coisa mais grafitada, assim, que eu acho que é uma coisa mais simples. Mas dá pra pôr, eu já vi, inclusive no Pinterest, algumas com flores, com folhas. Então dá pra botar o que quiser, né? Mas eu gosto mais do grafismo. Poderia fazer alguma coisa assim, nesse sentido mais horizontal, né? Então, eu não sei. Eu achei que ficou bacana assim. Não precisa muita coisa. Tá? Então, é que o papel machê é um tipo de bijuteria mais despojada. Ele é uma roupa mais casual, né? Coisa mais verão, não sei. Eu acho que combina muito com vestido esvoaçante, uma coisa assim. Tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje. Essa aula fecha a playlist das bijus, que foi o colar, o brinco e a pulseira. Tá? E eu vou deixar também na descrição, além do material, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da minha loja no Artesanal, onde eu tenho várias peças minhas de papel machê, inclusive as bijuterias. E eu peço que vocês curtem, comentem, compartilhem meus vídeos, me ajudem a fazer meu canal crescer. Eu tô achando que tá indo muito bem para início de canal, assim, tá indo devagarinho, mas tá indo bem. E isso graças a vocês, que se não é meu público, não adianta nada, né? Então eu conto com vocês para ajudar a fazer meu canal crescer. Um beijo a todos e até a próxima.